Olá, pessoal. Vamos para mais um estudo da Palavra do Senhor, com a graça de Deus. Violação da aliança. Vamos entender como que Deus nos mostra isso na Bíblia, amém? Nós vimos no estudo anterior o inimigo interno, violação da aliança. Vamos agradecer ao Senhor pelo pão, pelo maná, pelo dia que Ele nos deu, amém? Vamos lá, vamos junto, tá? Dá um joia, dá um like, fortalece o canal. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelas tuas bênçãos, não só pelo pão de cada dia, não só pelo dia que o Senhor nos deu, em primeiro lugar, mas pela tua misericórdia, pela tua paciência conosco. Te agradecemos nesse estudo que vamos fazer agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Violação da aliança. Amados, quais foram os dois principais, as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes da cidade muitíssimo pequenininha, uma cidade pequena, a cidade de Ai. Eles foram derrotados pela cidade pequenininha, cidade de Ai. Qual foi a causa deles ser derrotado, o povo de Israel? Tá? E o povo de Israel foi derrotado, fervorosamente. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, está escrito assim, ó. Josué, capítulo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabidim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eles pegaram as coisas alheias, aquilo que Deus falou que eles não podiam pegar. Tá? Versículo 2, fala assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, a cidadinha Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, não precisa. Já começou um erro aqui gravíssimo. Não suba todo o povo, não suba. Uns 2 ou 3 mil homens e ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Meu irmão, a gente não deve subestimar a ninguém, tá? Além do pecado de Cã, aqui que está aqui na segunda causa da derrota, eles subiram, e ali aquela cidade, e também se submeteram ao inimigo. Eles estavam confiando muito em si mesmo. Só porque o povo era pequeno, era uma cidadinha pequena. Tá? Não consultaram a Deus, essa que é a realidade. Eles, vendo o inimigo pequeno, já esqueceram, sabe quem? De Deus. Ah, não precisa de muita gente, não. Deixa o povo descansando aí, vamos lá, acaba com aquilo lá e já volta. Não é bem assim, meu irmão. A gente não deve, desprezar os outros pela sua fraqueza, pelo seu tamanho, pela sua quantidade,
Não é bem assim. Sabe o que eles esqueceram? Foi de Deus ali. Tá? Então, queridos, isso nos ensina que você não pode baixar a guarda, subestimar, sabe quem? Satanás. Você só será vitorioso sobre Satanás se você estiver escondido em Cristo Jesus. Ele é o guerreiro, tá? O divino que luta as suas batalhas, que luta nossas batalhas. E eles, além de Cã ter roubado ali, né, que nós vamos ver, além disso eles, né, desprezaram aquele povo porque era pequeno, um povo pequeno, uma cidade pequena. O quarto verso aqui que nós lemos, veja que os homens de Ai, sabe o que aconteceu? Mataram 36 israelitas e derrotou, né, na descida. Quer ver o verso 4? Fala assim, ó. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 homens, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e com o coração do povo se derreteu e se tomou com águas. Derrotados, povo pequeno. A gente não deve subestimar nada, viu, queridos? Veja aqui que os homens de Ai, né, mataram 36 israelitas. O verso 6 até o verso 9, veja aqui qual era a preocupação de Josué. Vale a pena nós ler na Bíblia. Não era a reputação dele, nem do povo de Israel aqui. Tá? Verso 6. Né? Ele fala assim: então Josué, quando viu aquela derrota, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até à tarde, ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué ao Senhor, e ele disse: ó Senhor, Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentarmos e ficarmos da além do Jordão. Josué diz: ó Senhor, que direi? Pois a Israel virou as costas diante dos seus inimigos? O que o povo vai dizer de Israel, né? Ele queria dizer, né? Ouvindo isso, né? Ele fala: os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e não que farás ao teu grande nome. E ele fala: então sabe o que vai acontecer, Senhor? O que nós vamos dizer sobre o nosso povo que vai ser acabado na face da terra? E o que nós vamos falar do nome do Senhor? Porque no verso 9 aqui, meu irmão, ele é bem claro, né, nas últimas palavras. Então, que farás o teu grande nome? Josué estava preocupado, era com o nome do Senhor. O que o povo ia dizer? Você está entendendo? É isso que Josué estava preocupadíssimo. Está entendendo, queridos? Veja aqui qual era a preocupação de Josué. Não era a reputação dele e nem do povo de Israel. A preocupação de Josué, né, parece no final do verso 9 que nós lemos aí. Então, o que farás o teu grande nome, Senhor?
O que vão essas nações pagãs? O que elas vão falar do Deus de Israel? O teu nome será desprezado. O verso 10 e o verso 11. Israel pecou. Quando você lê aí. Deus fala, então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Estava com o rosto prostrado no chão. Ele falou, levanta, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram as minhas alianças. Aquilo que eu lhe ordena e ordenará, pois tomaram das coisas, condenadas e fartaram-se disso daí e furtaram, tá? E dissimularam e até debaixo das suas bagagens o puseram, esconderam. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Virão as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei rei convosco, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. Deus falou, não estarei mais contigo, se continuar esse povo que roubou, não estarei mais contigo. Das coisas roubadas que pegaram, se não eliminar esse povo que fez isso. Amados, Israel pecou. Veja que Deus não disse que era só Acã. Você vê aqui na Bíblia que Deus não fala de Acã. Acã pecou. Ele e sua família. Mas Deus não fala só de Acã. Deus fala de toda Israel. Tá? Assim, você pode ver como o pecado do pai de família pode afetar a esposa e os filhos. Por quê? Acã foi condenado à morte. Ele, sua mulher e seus filhos e seus bois. Queimado. Um pecado coberto, oculto, dentro da igreja, pode afetar a igreja toda, meu querido. Essa aqui é a realidade. Não tem como você colocar seus pecados, meus irmãos e minhas irmãs, dentro de uma garrafa e tampar, para que esse pecado não traga maldição sobre os outros. Esse pecado seu, particular, não afeta mais membros da sua família? Claro que afeta. Você pensa que é um pecado escondido. Afeta sim, meu querido. Acã não pecou só. Meus queridos, o verso aqui é bem claro, que Deus diz. O seu pecado, sendo líder da família ou membro de uma igreja, afeta toda a sua família e todos sofrerão a sua maldição. Então, Acã pecou, o povo de Israel começou a perder a batalha. Não teve mais jeito. Deus falou, não estou contigo enquanto não eliminar esse pecado. Por isso Deus falou, Israel pecou, quebraram a minha aliança, furtando coisas que não eram deles. Acã roubou muita coisa, prata e ouro, enterrou no meio da sua tenda. O verso 12 fala assim, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, virão as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te,
santifica o povo. Dizem, santificai-vos santificais para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus falou para Josué e Josué traduzindo para o povo. Santificai, né? De manhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas nos vossos meios, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não se eliminares do vosso meio, né, as coisas condenadas. Ou seja, roubadas. Roubadas. Veja o que um líder, ou não sendo líder, afeta uma nação toda e afeta até a sua própria casa toda. Vou arrumar aqui a câmera, porque ela não está legal. Tá? Aqui é ao vivo. Tá bom? A palavra de Deus aqui é ao vivo, viu? Então, queridos, aqui no verso 12, né? Fala, por que Israel não suportaram seus inimigos? Porque da cidade de Ai, o que pode dar a vitória para vocês e para mim contra Satanás é o que, meu irmão? É ser honesto, ser direito, não ser ganancioso, avarento. Quando nós não vivemos pecados conhecidos, familiares e conscientes, enquanto nós não se concentrizar, não tiver, né, uma disserção sobre pecados conscientes, pecados acariciados, pecados que você pensa que está escondido, tá? O pecado nos coloca abaixo do poder de Satanás, meu irmão. O pecado nos coloca abaixo de Satanás. Ele tem um domínio sobre aqueles que vivem pecando consciente. Nós precisamos confessar e romper, não só confessar, romper nossos pecados conscientes. Aí receberão o perdão de Deus e a vitória sobre Satanás. Tá? O verso 13, veja aqui, ó, na Bíblia. Dispõe e santifica o povo, dizendo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio de Israel. Ou seja, coisas roubadas. Veja que Deus condena as coisas roubadas, meu irmão. E não é só isso. Quantos não roubam o dízimo do Senhor? Quantos vocês olham para uma congregação de 300 ou 500 membros, né? Quantos ali não estão roubando ao Senhor? Roubando os dízimos e as ofertas. São infiéis. A verdade é essa. Esse pecado não fica somente no pecador, meu irmão, viu? Eles trazem consequências sérias sobre a igreja, tá? Sobre a igreja inteira, que é você, sua família e aonde você estiver na congregação. Sobre a família aqueles que estão praticando o pecado. Por isso, o Senhor disse no verso 13, levanta e santifica o povo para que amanhã, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês e não vão vencer o inimigo com coisas erradas no meio de vocês. Deus está falando para você que não será vitorioso sobre o pecado enquanto você não romper as coisas condenadas, os pecados conhecidos. Viu? O pecado acariciado, seja ele pequeno ou grande, não interessa. Não interessa. Você entende?
Queridos, o verso 14 e o 15, aqui, porque Deus escolheu um processo demorado para identificar um pecador que era Acã. Deus escolheu um processo demorado. Deus mandou fazer um sorteio. Verso 14. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo de que o Senhor designar por sorte, chegará segundo as famílias e as famílias que o Senhor designar. Chegará, pois, a casa e a casa que o Senhor designar, e chegará homem por homem. Então, seria uma varredura dentro do povo de Israel, casa por casa, homem por homem, tribo por tribo. Né? Estou com um problema sério aqui com esse celular, com essa câmera. O problema aqui está sério. Ela está escorregando. E eu preciso dar um jeito aqui, né? Porque senão nós não terminamos isso tudo hoje, não. Tá? Vocês me perdoem aí, porque hoje tá cruel o negócio aqui. Tá? Né? Melhor até ficar em pé, tá? Para ficar melhor. Então, meus queridos irmãos, aqui Deus fala assim para ele, que nem nós lemos aqui, né? E ele fala, no versículo 15, aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, e ele tudo o quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Verso 15. Deus deu uma ordem, falou, vai ser queimado todo mundo aí. Quem fez isso vai ser queimado. E Deus lançou sorte sobre todos eles. E todos eles, todas as tribos, teve que se apresentar diante de Josué. Por que Deus escolheu esse processo demorado aí? Que demorou, meu irmão, não foi na hora assim, não. Isso demorou dias para fazer todo esse processo. Tá? Para identificar o pecador Acã, que era ele, que era o cidadão que tinha roubado ali. Queridos, Deus estava usando, sabe de quê? De graça, de misericórdia para com Acã. Deus estava dando tempo para Acã se arrepender e confessar pecados antes de ser descoberto, porque existe um tempo antes que seja descoberto o seu pecado. Então Deus dá tempo para você se arrepender antes que seu pecado seja descoberto. Tá? Antes que o seu pecado seja descoberto. Não adianta nada depois que o seu pecado seja descoberto, você pedir desculpa. Quer dizer que se não é descoberto, você fica com as coisas dos outros? Meu irmão, Deus deu tempo para Acã e dá tempo para nós também. Tá? Então, aí você pode encontrar perdão e graça de Deus. Mas Acã não se beneficiou, né? E não valorizou também o tempo de graça e de misericórdia que Deus estava dando. E o sorteio foi feito, tribo por tribo, família por família, casa por casa e homem por homem. Deus mandou fazer uma varredura, como a gente fala. Tá? E aí, o verso 16 a 18, veja que a sorte caiu na tribo de Judá. Veja que teve todo um processo, isso não levou meia hora, foi muitas horas. Deus dando tempo para Acã se arrepender, confessar o pecado. Veja que depois, aí no verso 20, ele falou, né? Depois no verso 20 ele vai lá e confessa seus pecados. Aí no verso 20, quando ele vê que o negócio está apertando mesmo, né? Aí ele falou, confessou seu pecado a Josué, Acã, e seus pertences e suas famílias foram levados ao vale de Acor, ou seja, vale da desgraça,
onde toda a Israel o apredejaram e queimaram eles. Veja o que acontece com o líder da casa, né? O líder da casa levou todo mundo, não só levou ele para o pecado. Todo mundo cobriu ele, então todo mundo foi condenado, queimado vivo. Queimado vivo não, foi apredejado primeiro, depois queimaram ele, seus bois, tudo que eles tinham. Não sobrou nada, só viraram cinzas. Assim, é um pai de família dentro da sua casa que faz assim, e assim é dentro da própria igreja também. Você pode levar uma congregação todinha à perdição, meu irmão. Você fazendo uma coisa errada. Você sendo líder ainda da igreja, pior ainda. Tá? E queimaram e puseram pedras sobre eles, que está lá até o dia de hoje, sabia? Está nessa cidade de Acor até o dia de hoje. Para ver a punição que eles tomaram. Veja que Acã trouxe perdição sobre Israel, mas trouxe também a sua esposa e seus filhos. Por quê? O cabeça pecou. Ele não trouxe só a consequência sobre, si, mas em toda a sua família. Tá? Percebam que aqui quem coloca a mão nas coisas que não deveria colocar, leva uma grande multidão junto com ele, E se você não confessa o seu pecado ainda, você fica quietinho, Então Deus fala, tem que confessar o pecado primeiro, antes de ser descoberto. Tá? O cabeça pecou, ele não trouxe consequências sobre si, mas em toda a sua família. Tá? O meu apelo, meu querido irmão e minha querida irmã, meu apelo para vocês, meus amados irmãos, confesse os seus pecados hoje, tá? Em nome de Jesus Cristo, receba as bênçãos e o perdão da salvação e o poder do Espírito Santo sobre nós. Nós vamos ver mais ainda, viu? Esse pecado de Acã aí vai longe. Próximo estudo, o pecado de Acã. Nós fizemos hoje aqui, olha só, que coisa linda, Violação da aliança. Eles violaram, a aliança de Deus. E ali acharam um culpado, Acã e sua família, Os filhos cobertaram. Mas nós vamos ver na próxima lição o pecado de Acã, que se o cabeça, o pai, um exemplo, peca, mas os filhos não aceitam, eles têm misericórdia de Deus, porque está na Bíblia, nós vamos ver no próximo estudo, tá bom? Fica com a paz, com a graça do Senhor, que Deus tome conta de você, E dá um joia, dá um like aí. E o próximo estudo, o pecado de Acã, tá? Vamos ver o que ele continua fazendo aqui e o que esse pecado de Acã, que nós estamos falando aqui, vai refletir para nós, o que traz para nós. Tá? Vamos ver isso no próximo estudo, amém? Fique com a paz do Senhor e que Deus tome conta de você onde você estiver. Tá bom, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Vamos em frente. Amanhã nós vemos aqui, pecado de Acã, que continua trazendo reflexões para a nossa vida, para o tempo espiritual que nós vivemos hoje. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Desculpa aí pela mexida no celular aí, que é a câmera, Aí eu tô com outra câmera aqui. Desculpa aí que tava meio ruim, escapando, mas dá tudo certo. Deus é maravilhoso. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã.